Bom, temos aqui um cenário realmente marcante, um ex-presidente no banco dos réus. É um julgamento sem precedentes na história recente do Brasil. E hoje a gente vai mergulhar numa análise bem crítica do processo contra Jair Bolsonaro para a gente tentar entender as questões que vão muito, mas muito além daquela discussão de culpa ou inocência. É com essa afirmação assim super poderosa que a nossa análise começa. Sabe, fica claro logo de cara o peso histórico desse momento. Não se trata de mais um caso judicial qualquer. Não, a percepção é de que pode ser um verdadeiro ponto de virada para o país. E aí é que entra a pergunta que meio que guia toda essa análise. A questão que se levanta aqui não é se o julgamento deveria acontecer. Isso é outra história. É sobre a forma e principalmente a velocidade. Uma velocidade surpreendente com que tudo se desenrolou. Certo. Então, vamos entrar nisso. O primeiro ponto que chama a atenção, que gera controvérsia, é justamente a velocidade. A rapidez com que um processo legal dessa magnitude contra um ex-presidente avançou é, uau, no mínimo surpreendente. Olha, só para a gente ter uma ideia do que estamos falando, lembremos do escândalo do Mensalão, um dos maiores da história do Brasil. Levou 8 anos para ser julgado. 8 anos. Agora, o caso de Bolsonaro, em míseros 5 meses, já tinha um veredito. A diferença é gritante e, claro, isso levanta muitas questões, segundo a análise. Vamos pensar um pouco no caso do Mensalão. As provas eram robustas, né? Tinha gravação, testemunho, até mala de dinheiro filmada, um monte de coisa. E mesmo com tudo isso, o Supremo Tribunal Federal foi super cauteloso e o processo se arrastou por anos. Agora a gente olha para este caso de uma complexidade gigantesca, envolvendo um ex-chefe de Estado, e o ritmo foi completamente outro. Mas olha, não é só a velocidade que está em jogo. A análise aponta também para algumas, digamos, anomalias no processo. Coisas que levantam dúvidas sérias sobre a integridade do julgamento em si. 11. Guarda esse número. 11 é o total de ministros que formam um plenário do Supremo Tribunal Federal. E pela Constituição, é esse colegiado, o time completo, que deveria julgar casos com essa importância, com essa magnitude toda. Só que é aí que a coisa muda de figura. A decisão sobre o futuro de Bolsonaro não ficou nas mãos dos 11 ministros. Como todo mundo esperava, comanda o figurino. Ao invés do plenário completo, com os 11 ministros, a decisão ficou com uma parte do tribunal, a primeira turma. A análise que a gente está vendo aqui descreve isso como um julgamento parcial. Isso para um caso que, pela Constituição, deveria ter o envolvimento de toda a corte, né? E tem mais uma camada de complexidade nisso tudo. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, é apontado na análise não só como juiz, o árbitro, mas como alguém que também é parte da história que está sendo julgada. E aí surge aquele dilema, né? Fica a pergunta, até que ponto o papel de juiz não se mistura com o papel de vítima? Onde é que termina um e começa o outro? Então, o ponto central aqui é o seguinte: a crítica da fonte não é sobre Bolsonaro ser culpado ou inocente. A questão levantada é muito mais profunda. É sobre a possibilidade de a mais alta corte do país, que deveria ser uma referência, estar agindo com base em emoções, como raiva, talvez até um certo rancor, e com isso perder a sua objetividade. Bom, e saindo um pouco da análise puramente jurídica, a gente entra agora nas consequências políticas. Porque, vamos ser sinceros, independente do processo, o resultado desse julgamento vai com certeza redesenhar todo o tabuleiro político do Brasil. Pelo que a análise aponta lá nos bastidores da política, a discussão já não é mais se vai ter condenação. Isso é praticamente dado como certo. O verdadeiro debate, o xadrez mesmo, gira em torno de como vai ser a punição. E quem é que está ali, de camarote, assistindo a tudo isso? Os partidos do Centrão, claro. Eles estão ali quietinhos, esperando estrategicamente para ver como essa peça do dominó vai cair. Para quê? Para definir quem vai ser o candidato deles para bater de frente com o Lula em 2026. A condenação de Bolsonaro é a peça-chave nesse cálculo político todo. E isso nos leva, claro, direto ao destino do próprio ex-presidente. A análise desenha 2 cenários possíveis e cada um deles tem implicações políticas radicalmente diferentes. Basicamente, são 2 cenários na mesa. De um lado, uma prisão em regime fechado. Isso poderia criar um mártir, um símbolo de resistência, e dar um combustível político enorme para a base dele. Do outro lado, a prisão domiciliar. Essa opção poderia, na prática, neutralizá-lo politicamente. Ia esvaziar todo o peso emocional da coisa e, claro, diminuir muito a influência dele na eleição de 2026. E assim, depois de passar pela velocidade, pelas dúvidas no processo e pelas manobras políticas,
A análise nos leva à grande questão final que se resume, no fundo, a uma única e poderosa incerteza. No fim das contas, tudo se resume a isso. A pergunta não é se, mas como. A maneira como o Supremo Tribunal Federal decidir aplicar essa pena não vai definir só o futuro de Jair Bolsonaro, pode, na verdade, moldar todo o cenário político do Brasil para os próximos anos. E é essa a grande questão que fica no ar. E você, acha que essa é uma defesa da democracia ou um ataque à liberdade? Deixa sua opinião aqui embaixo, porque esse debate precisa de você.